Salve Maria, caríssimos irmãos, eu gostaria de fazer algumas indicações de obras referentes a um tema muito importante que os católicos conheçam, estudem e se aprofundem nessa obra. O próprio São Pedro diz: os católicos têm que saber as razões de sua fé. Então, estou falando sobre a cultura da morte. Nós sabemos que hoje o mundo ele já sobre o maligno e as pessoas têm cada vez mais apoiado esses temas, eutanásia, aborto, tem cada vez ganhado mais força. Isso é muito ruim. Os católicos precisam compreender esse assunto, compreender as suas raízes históricas, compreender de onde vêm essas ideias e compreender quais são as consequências de uma ausência, de uma omissão de parte dos católicos referentes a esse assunto. Então os católicos têm que fazer frente e brigar mesmo, mas brigar com argumentos sólidos, racionais e argumentos firmes contra essa cultura da morte, contra o aborto, contra a eutanásia, contra a ideologia de gênero, enfim, todos esses temas polêmicos. Bom, nós sabemos que, como o Papa Pio XII disse, a humanidade ao longo dos séculos deu vários nãos a Deus. O primeiro não foi na Reforma Protestante, em que os homens deram um não à Igreja de Cristo. Na Revolução Francesa, um não a Cristo. Na Idade Moderna, temos um não a Deus, com o ateísmo. E nos nossos tempos, com essa cultura da morte, a humanidade tem dado um não ao homem. E o próximo passo, eu não sei qual será. Já deu não para todas as esferas possíveis. Já tentou destruir todas as esferas. Então nós temos que resgatar esse sim que nós damos a Deus, esse sim que nós damos ao serviço à sua igreja. Bom, então vamos indicar algumas obras para que vocês possam estudar esse tema fundamental. A primeira obra que eu gostaria de indicar é essa coletânea de artigos aqui sobre gênero. Esse livro aqui, Gênero, Ferramenta de Destruição da Identidade. É uma obra que vai abordar pontos históricos, pontos doutrinais, ou seja, eles vão entrar na obra desses autores que primeiro conceberam essas ideias satânicas, que são as ideias da ideologia de gênero e tantos outros temas relativos a eles. Feminismo, vai falar sobre as primeiras feministas, vai falar sobre os primeiros ideólogos de gênero, enfim, sobre o primeiro ataque à família. Então é uma obra histórica, vai abordar a parte histórica, mas também vai dar argumentos sólidos para que a pessoa consiga entender e refutar essas falácias, essas mentiras que eles espalham por aí. Outro livro é esse aqui, Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como uma nova ideologia. É um livro que vai abordar, então, esse poder global que tenta destruir o cristianismo, que é a última esfera de defesa do ser humano mesmo, né? Então, vale a pena. Nós sabemos também que por trás dessas doutrinas da morte, dessas ideologias, existe sim os anticoncepcionais, os métodos contraceptivos, que foram como que um pontapé muito grande, um passo muito grande que eles deram na cultura da morte. Então, para que a gente entenda os paradoxos dos métodos contraceptivos, das pílulas, das camisinhas, enfim, eu ofereço esse livro aqui, Adão e Eva depois da pílula, publicado pela editora Quadrante, Os Paradoxos da Revolução Sexual. Nós temos que ler esse tipo de obra, gente. Não dá para os católicos ficarem lendo somente livros de espiritualidade. São livros muito importantes, mas também temos que aprofundar nos nossos inimigos. Então nós vamos viver isolados, na defensiva sempre, e não vamos saber evangelizar as pessoas que estão fora da igreja, porque elas querem resposta para esses temas. Se o católico não souber dar, não vai conseguir evangelizar absolutamente. O outro livro, seguindo a mesma linha do livro Contra o Cristianismo, é este aqui, até um clássico famoso, inclusive, Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor João Cláudio Sanarruia. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, perdão, tá? Um livro fundamental. Esse livro aqui, ele até deixa a gente um pouco assustado quando ele fala desse tema, porque ele vai muito na ferida. Fala um pouco sobre a história, vai trazer fontes primárias, e é um livro que pega na ferida mesmo e fala, olha só, fala inclusive dentro da Igreja Católica. No capítulo 5 nós temos o seguinte: a confusão dentro da igreja, rumo a uma igreja popular, a apostasia silenciosa e a deserções. Alguns casos atuais em que ele vai falar sobre pontos de fato que aconteceram mesmo, então que mostra
como que é perigoso isso e como a Igreja Católica tem que ficar atenta e como os católicos não podem se omitir. Vai falar sobre o obamismo, os cismas que existem. Também no capítulo 6, muito interessante, ele vai falar qual é a conduta cristã. Vai dar uma chave, um guia para como que nós devemos agir diante da cultura da morte. Agora eu gostaria de indicar 2 livros, 2 calhamaços, por assim dizer, fundamentais. Este aqui, Libido Dominante, Libertação Sexual e Controle Político, do Michael Jones. Gente, esse livro aqui é um calhamaço, tá? Mas ele vai mostrar como que essas coisas não acontecem naturalmente. Gente, essa desconstrução da identidade humana, essa destruição do homem, esse ataque à humanidade mesmo, ao ser humano particular, porque essas pessoas usam um discurso bem assim, eu amo a humanidade, mas o homem particular, como o Chesterton já denunciava, o homem particular elas odeiam o homem particular. Então, esse livro ele vai mostrar como que essas ideias não surgiram do nada e como que elas se refletem na política e como os políticos utilizam dessas ideias para manipular a sociedade. Porque uma pessoa que está vivendo uma vida totalmente devassa, no vício, ela é uma massa de modelar muito fácil, ela é controlável muito fácil. Então é isso que esse livro vai mostrar. É um calhamaço muito importante a leitura. Agora, 3 obras referentes ao tema aborto especificamente. Primeiro, Abortos Forçados, como a legalização do aborto tira das mulheres seus direitos reprodutivos. Gente, esse livro aqui, ele é um paradoxo, né? Bom, as mulheres, as feministas pedem a legalização do aborto porque querem dar às mulheres mais liberdade. E o que esse livro vai mostrar que é um verdadeiro paradoxo. A legalização do aborto, na verdade, não dá mais liberdade à mulher, tira a liberdade da mulher, escraviza a mulher e talvez por isso que ele botou esse tema chamado Abortos Forçados. Vale a pena a leitura dessa obra. Agora um livro que vai falar sobre aborto de uma forma mais filosófica, mas que é muito importante ser entendido, é esse livro aqui que se tornou bem famoso no Brasil, inclusive, Contra o Aborto, do Francisco Raso. Já adianto, essa obra ficou muito bonita mesmo, a edição, mas já adianto que é uma obra filosófica. Então ele vai mostrar isso. Isso é um mérito pro Francisco Raso, né? Que ele é um filósofo e tudo mais. Ele vai mostrar filosoficamente como um aborto não faz sentido. Ele rui sob uma perspectiva filosófica profunda e séria. E agora uma obra um pouco mais completa, que vai falar sobre vários aspectos relativos ao aborto. Essa é a 2ª edição de um livro que também ficou famoso no Brasil. Precisamos falar sobre o aborto, mitos e verdades. Essa edição aqui, nova, é uma edição revisada e ampliada. É um livro com vários autores. Eu conheço aqui, inclusive, o Dr. Hélio Angotti. Recomendo que conheçam o trabalho do Dr. Hélio. Ele tem o Cefam, que é o Seminário de Humanidades Médicas. Tem na internet aí vários vídeos no YouTube. E é um grande defensor da vida, um grande defensor desse movimento pró-vida. É interessante que esse livro ele vai tentar fazer um apanhado geral e cortar e tentar preencher todas as deficiências sobre o assunto, abordando várias perspectivas. Por exemplo, ele vai falar sobre o breve histórico do aborto, o aborto no mundo de hoje, debates e resultados. Vai falar aqui sobre os mitos, né? O número de abortos diminui quando é legalizado. Vai mostrar dados de forma muito sólida, construir argumentos sólidos. Então, se eu tivesse que recomendar uma obra para falar sobre o aborto, eu recomendaria essa, que você vai ter uma perspectiva geral, mas ao mesmo tempo profunda sobre esse tema. Investimentos nacionais, internacionais na expansão do aborto. Como eu disse, as coisas não surgem do nada, existem fundações por trás disso tudo. Vocês já devem estar careca de saber, mas tem que saber quais são os nomes dessas instituições. Vocês têm que saber como que elas funcionam, como que elas agem, quanto de dinheiro elas investem, em quais países elas estão, para que a gente se defenda dessas instituições malignas, instituições verdadeiramente demoníacas. Não tem outra palavra, não tem outro adjetivo para dar a essas instituições. Elas são verdadeiramente demoníacas. Bom, conceito de vida e a realidade da morte. Quando começa a vida humana segundo a ciência? O início da vida não pode ser marco da morte, porque as pessoas falam, o início da vida começa, a pessoa morre quando tem perda de função cerebral, então logo a vida começa como quando ela tem início das funções cerebrais, sistema nervoso,
falso, isso é uma falácia, em que eles desconstroem essa falácia aqui. O debate da legalização, estimativas de número de aborto no Brasil, quem ainda não viu esses dados? Ah, cada 2 segundos morre uma mulher por conta de aborto ilegal no Brasil. Isso é falso, é mentira. Mortalidade materna no Brasil e no mundo, impactos socioeconômicos da legalização do aborto, projeções para o Brasil a partir de experiências internacionais, aborto até o 3º mês de gestação, crítica ao posicionamento do STF e aborto em casos de Zika vírus. Aqui é um tema muito polêmico, né? Principalmente para os médicos, conheçam esse tema. A legalidade do aborto em casos de violência sexual, bem polêmico aqui. E a saúde da mulher, agravos à saúde física e mental relacionados ao aborto, transtorno de estresse pós-traumático e o sofrimento após o aborto, prematuridade em gestações subsequentes, a cultura da morte, vai falar também especificamente sobre a cultura da morte, a partir de um aspecto geral, enfim. É uma obra essencial. De todas elas, eu indicaria esta, precisamos falar sobre o aborto, do Estudos Nacionais e Libido Dominante. Comecem por elas, e se você quiser um livro um pouco mais fino, ou o livro do Monsenhor João Cláudio na Rua. Bom, então é isso. Fiquem com Deus, meus irmãos, espero que tenham gostado. Comprem os livros, estudem o tema. É muito importante que os católicos saibam se posicionar com fundamentos sólidos, com argumentos profundos nesses temas. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, salve Maria, até mais.